Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos meditar naquilo que nós separamos aqui para meditar. É um texto muito conhecido, nós não temos muito o que procurar, porque já é uma palavra que ela já é autoexplicativa. Tanto quanto possível, deixe sua Bíblia aberta. Quem tiver um lápis, uma caneta, vai ali, nem que seja colocando um pingozinho. Eu, quando quero anotar, eu não risco. Eu pego a caneta e faço um pingozinho naquele versículo. E em cima, eu coloco também outro pingo para indicar que embaixo tem uma referência. Quando eu passar por aquela passagem, eu sei que ela tem uma referência. Não ficar a Bíblia toda rasurada. Então não aceito, cada um tem um jeito de fazer, né? Mas nós temos aqui, irmãos, uma exaltação agradabilíssima de Deus para nós. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso enlevo espiritual. Então, nós vamos meditar aqui cuidadosamente o texto que se segue. O versículo 16 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Então, o Senhor usa o escritor sagrado Salomão para falar numa relação de 7 elementos que Deus renova. E ele diz que 6 coisas o Senhor aborrece. E dessas 6 tem mais uma, que é a 7ª, e esta ele abomina. A aborrecer e abominar são palavras que têm uma ligação, mas abominar é algo muito mais forte, muito mais repugnante. Qualquer pessoa sabe que aborrecer significa ter repulsa por alguma coisa. E Deus aborrece as 6 primeiras coisas, e a 7ª a sua alma abomina. Então, aborrecer significa sentir horror, segundo o dicionário Orlando Bower. Significa enfatigar-se. Temos umas referências. Por gentileza, que puder abrir, abra em Romanos 9, versículo 13, e leia alto. Outro em Lucas 14, 26. Quem achou, por favor, fica de pé e leia, para não perder tempo, senão nós vamos perder o tempo. Romanos 9, 13. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Desprezei. Noutra versão diz: aborreci Esaú.
Lê novamente aí. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Amei Jacó, desprezei ou aborreci Esaú. Então veja, se você for ler a história de Esaú e de Jacó, você vai ver que Jacó amou, foi amado, e Esaú foi aborrecido, foi totalmente descartado do plano divino, porque ele não soube separar o espiritual do profano. E a gente tem que saber separar as coisas. Alguém achou Lucas 14, 26? Você achou? Leia. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Romanos. Falou Lucas 14, 16. Aliás, Lucas 14, 26? 26. Pronto, tá certo. Então vamos observar agora o que significa abominar. Temos duas referências aqui para cá. Jó 42, verso 6, por favor. Quem achou, abra e leia. Jó 42, verso 6, sobre abominar, sobre abominação. Porque aqui o texto diz: seis coisas o Senhor aborrece e a sétima só abomina. Então vamos ver o que significa abominar. Abominar significa repelir com horror, ou seja, ter um horror, ter uma repulsa terminantemente acerca daquilo que ele está pondo diante de nosso coração para nós não o fazermos. Vamos lá. Jó 42, verso 6. Quem achou? Leia, por favor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso aí é Jó falando. Agora Salmo, vai Romário José, toda para ler. Leia aí Salmo 5, verso 6. Salmo 5, verso 6. Obrigado, irmão. Pode ler. 5 e 6. Repete aí no tom mais alto, por favor. Deus destrói o que profere mentiras e Deus abomina o sanguinário e o fraudulento. Então são os conceitos básicos de aborrecer e abominar. Antes da gente entrar diretamente agora nas 7 coisas. 6, Deus aborrece. A 7ª, Deus abomina. Então, dessas 7, a primeira dessas 6 que Deus aborrece, a primeira é olhos altivos. E você pode perguntar, e eu posso perguntar, o que é óleo ou o que são olhos altivos? O que são olhos altivos? Olhos altivos é a designação que se dá para o arrogante, o soberbo, o vaidoso, o exaltado. É a expressão que significa olhos altivos. Mas, diretamente, o que significa esse conceito?
O que significa essa ideia, irmãos? Essa ideia de olhos altivos, de orgulho, de arrogante, de soberba. Deus aborrece quem tem esse comportamento. E a Bíblia está cheia de pessoas e até seres espirituais que tiveram essas características: orgulhoso, arrogante, soberbo. O provérbio diz que a soberba precede a queda. Quando você vê alguém que caiu, e a gente pensa às vezes que cair é só quando a pessoa cai em um adultério, quando a pessoa cai numa cachaçada, que se desvia. Não, às vezes é cair na própria soberba, é deixar-se ser levado por este sentimento mesquinho. E a arrogância, ela é a característica, a soberba, a altivez de Satanás. É uma característica do diabo. Quem olha para o diabo vê nele a síntese da soberba, da arrogância, da prepotência. E ele é mencionado em Isaías e também em Ezequiel como aquele ser angelical que fora visto no seu coração a iniquidade. Ele passeava entre os outros anjos com destaque. Ele se vestia de pedras preciosas. Ele tinha uma beleza incomum. Nenhum anjo se comparava a ele antes de ele ser diabo, antes de ele cair. Então, observe-nos que ele estava em um estado e de repente ele mudou completamente. De pedra, de revestido de pedras preciosas, ele caiu para um abismo horrendo. Virou inimigo do gênero humano, inimigo número 1 de Deus, e aquilo virou uma coisa ruim. Saul foi um outro que também teve algo parecido. Nabucodonosor foi outro que poderíamos enumerar aqui como pessoas de olhos altivos. Observe-nos que Nabucodonosor, pela sua prepotência e arrogância, ele estava num palácio que ele mesmo construiu, e ele se exaltou vendo toda aquela esplendorosa construção, aquele monumento todo. O que nós podemos tirar para a nossa edificação e não cairmos na condenação do diabo? Paulo escreve a Timóteo dizendo aos diáconos e consequentemente à igreja: não neófito, para não cair na condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo?
foi exatamente a soberba, a exaltação, tal qual aconteceu com Nabucodonosor, que se exaltou a tal ponto de dizer que tudo aquilo foi feito para a sua glória. E veja o final dele, irmãos. O final dele, de um rei, de um monarca respeitado mundialmente, tornou-se um ser esquisito, que ninguém sabia se era gente ou se era bicho, e foi comer entre as vacas, comer pasto. Então saiu do palácio para o pasto, foi comer pasto. Davi era humilde, sim ou não? Sim ou não? Sim. Davi estava no pasto, mas porque ele era humilde, obediente, Deus tirou ele do pasto e colocou aonde? No palácio. Veja, irmãos, que nós temos que ter essa observação, olhar para a Bíblia Sagrada, para que a gente venha compreender o que realmente a gente pode aprender, praticar, aquilo que é bom a gente fazer, o que não presta a gente recusar. Temos dois versículos aqui, temos vários, mas nós não podemos também nos perder no tempo. Vamos lá. 2 Samuel 22 e o versículo 28. Alguém coloque-se em pé e leia, por gentileza, em alto e bom som. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Repete. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Deus abate os orgulhosos. Veja que Deus exalta o humilde e abate os orgulhosos. Agora, Salmo 131 e o verso 1. Alguém lê por gentileza? Salmo 131, nós estamos em estudo bíblico, doutrina, temos que estar com a Bíblia aberta para a gente aprender. Ah, pastor, mas eu já sei, mas vai aprender mais ainda. Quem achou, leia, por favor. Salmo 131. Tem que ser rápido naquele irmão, senão não vamos perder muito tempo. Salmo 131, verso 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Muito obrigado. Veja, ele não anda à procura de coisas grandes. Vamos dizer todos juntos? Não anda à procura de coisas grandes. Todos. Não anda à procura de coisas grandes. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a altivez tem contaminado muita gente. E Jesus ensinou uma coisa, muito importante: seja simples como as pombas, prudente como as serpentes. Nós temos que termos a postura das pombas. Elas são simples, elas não têm outra roupa, mas são sempre lindas. Elas mudam de pena, porque toda ave muda a sua plumagem. Então, nós temos que atentar. Ele não anda à procura de coisas grandes. Ele se contenta com o que ele tem, com o que ele é.
Muita gente se embaraça na vida porque quer algo que Deus não tem ainda para ele. Pode até ser que tenha, ou pode ser que não tenha. Seja no ministério, seja na vida comercial, profissional, seja em qualquer âmbito que for. Agora, nós não podemos viver nessa frissura, nesse desenfreio. Eu quero ser grande. Irmãos, vamos aprender com João, o batizador. A célebre frase de João é tocante. Importa que ele cresça e eu. Importa que ele cresça e eu. João procurava coisas grandes, irmãos. Eu vi alguém há alguns anos atrás dizer o seguinte: uma pessoa pode expulsar um demônio, imediatamente ela ser tomada, dominada por um outro demônio. O que derruba o homem, eu costumo dizer para algumas pessoas mais próximas, é o dom. Repito após a minha fala: o que derruba o homem e a mulher de Deus é o dom. Todos? Ninguém entendeu? Está baixo? A minha voz está baixa? Puxa, misericórdia. Eu aqui estou vendo bom aqui. Repitam comigo assim, irmãos, ó. Agora eu esqueci o que eu disse. Eu falei? O que derruba o homem é o dom, todos. O que derruba a mulher é o dom. Mas que dom é esse? Não é o dom espiritual, dom ministerial. É o dom. Aquela sigla que significa dom, dinheiro, orgulho e mulher. Para o homem de Deus, o orgulho, o dinheiro e a mulher. Quando eu digo mulher, a mulher do mundo. Quantos casamentos são desfeitos porque o homem não vigiou, caiu na lábia da mulher adúltera e ele cedeu e destruiu sua vida familiar? Muitos destroem suas vidas por causa do orgulho e muitos por causa da ganância do dinheiro, aquela ganância de querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E por conta disso, a Bíblia diz, no conselho de Paulo para Timóteo, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos nessa cobiça estão em dores. Muitos caem nessa cobiça. Então nós temos que ter cuidado para nós não cairmos nesse mal. Mas nós estamos falando sobre o orgulho. Nós agora vamos falar sobre língua mentirosa. Língua mentirosa. Está claro aqui, irmãos, que língua mentirosa é aquela língua que vive inventando mentiras, num afã de derrubar, de destruir, de denegrir, de maldizer o outro ou a outra. Dessas pessoas a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, cuidado conosco mesmo, para nós não cairmos na tentação de falarmos uma mentira. E quero aqui abrir um parêntese, que às vezes tem mentiras camufladas de verdade, e você fala uma mentira
uma verdade camuflada de mentira e não sabe que falou mentira. Então, entre uma dúvida e outra, o melhor é você calar-se. Se é verdade ou se não é, porque isso vai gerar transtornos tão terríveis e até irremediáveis à língua mentirosa. Quer ver? Deus disse: vocês poderão, Adão e Eva, vocês poderão comer de todos os frutos das árvores que estão no meio do jardim, menos de um. Aí vem a língua mentirosa do diabo: não é bem assim, vocês podem comer, e vocês vão ser conhecedores da ciência, seus olhos vão se abrir, e vocês vão ser conhecedores da ciência do bem e do mal. Língua mentirosa. E o diabo, ele é o pai da mentira. Muita gente enaltece o dia primeiro de abril, o dia da mentira. Primeiro que o diabo nunca criou nenhum dia. Deus criou o primeiro, o segundo, o sexto, o sétimo, o sábado, o sétimo. Todos os 7 dias foram Deus que criou. Todos os dias foi Deus que criou. A Bíblia diz: este dia foi o Senhor quem fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então, não sobrou nada para o diabo. Mas o diabo jogou aí no meio dos incrédulos que ele fez que o dia primeiro é o dia da mentira, é o dia dele, é mentira de Satanás. Ele não fez coisa nenhuma. 3. Mãos que derramam sangue inocente. Poderia pedir para a igreja ler, mas eu vou parafrasear, porque senão o tempo se vai. 2 exemplos. Dentre tantos que temos, nós temos 2 exemplos. E veja como a coisa se deu. Primeiro, nós temos um exemplo em Gênesis 4, quando fala-se acerca de Caim e Abel e Caim, quando ambos foram apresentar as suas ofertas a Deus, as suas primícias. A primícia de Abel agradou a Deus, mas Caim não apresentou as primícias, apresentou refúgio, e aquilo foi tido como uma coisa ruim diante dos olhos de Deus. E aí ele vai e derrama o sangue inocente do seu irmão. Deus aparece naquele cenário. Abel já estava morto e ele pergunta: onde está o teu irmão? E ele, já aborrecido, responde a Deus truculentamente. E aí Deus diz que o sangue de Abel clama, porque sangue é vida. O sangue estava clamando. É um exemplo nefasto, mas está na Bíblia. Outro exemplo que está na Bíblia é Davi. Davi derramou muito sangue. Na guerra, Deus até permitia, e até em certos casos ordenava. Mas teve um exemplo muito triste, que foi um exemplo quando ele foi atraído pela beleza física de Batseba,
e tomou-a para si. Primeiro ele desejou, depois tomou para si, coabitou com ela, e para tentar esconder ou maquiar o seu pecado, derramou sangue inocente. A princípio ele chama Urias da guerra, da batalha, e Urias, empolgado porque o seu rei lhe chamou, toma um porre, e a ideia de Davi era fazer com que ele fosse para casa, tivesse relação com a mulher, para imputar aquele filho a Urias. Mas Urias estava tão empolgado que bebeu tanto que não foi para casa. Não teve nada com a mulher. Davi coçou a cabeça, aí entrou o mal, já estava nele, aí aguçou mais ainda. Foi o que ele fez? Mandou Joabe dizer: olha, pega esse cabra, leva de volta para a guerra e põe ele na fileira da frente, para que nas primeiras pelejas ele seja derrotado, ele seja morto. Davi derramou ou não derramou um sangue inocente, irmãos? Sim ou não? E veja que esse homem era um fiel escudeiro de Davi. Davi não podia fazer aquilo. Davi era monarca. Mas veja, irmãos, que as pessoas, elas quando cometem erros crassos, elas fazem de tudo para ocultar o seu erro, a ponto de cometer outros erros sucessivos, e assim vai se afundando em um lamaçal que não tem fim. 4. Coração que trama projetos iníquos. Veja, coração que trama projetos iníquos. O que é tramar? Tramar é arquitetar um plano maligno às escondidas. Acabamos de citar um exemplo, que foi o exemplo de Davi com Urias. Irmãos, o que é que isso está trazendo para nós? Ele tramou. Ele fez uma trama. O que é uma trama? É ardilosamente, sorrateiramente, alguém projetar uma armadilha para destruir outro. Foi o caso de Amã. Tem Naamã e tem Amã, que odiavam o povo judeu, porque Mardoqueu não quis reverenciá-lo, adorá-lo. Veja que coisa interessante, igreja. A ponto de ele armar, tramar a destruição de todo o povo judeu, a ponto de ele, às ocultas, construir uma forca, não é forca, uma forca, né? Uma forca para Mardoqueu. Tramou, projeto iníquo. Podemos nos lembrar de Judas, que tramou a venda de Jesus por 30 moedas. Mas essa palavra trama, ela é terrível, porque ela é ardilosa, ela é sutil, ela é enganosa, ela é meticulosa. Sabe?
é aquele tipo de situação em que alguém está ali, até se fazendo de amigo, de irmão, mas que por baixo do pano está tramando sua destruição. E nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo de Deus, não pode acontecer essas coisas entre nós. Mas pastor, que palavra é essa? Eu falei lá no começo, é uma injeção, é uma prevenção. Não está acontecendo isso comigo, glória a Deus, e não é para acontecer. E aqui está uma injeção preventiva. Quem não já tomou, irmãos? Eu tenho até hoje uma marca aqui que o cara me deu uma pistolada e ficou quem é que não tem isso? Acho que a maioria de 40 anos assim não tem esse negócio, não tem? Ou do terreno, viu? Então, nós temos que ter todo esse cuidado. Tramar é arquitetar um plano maligno às escondidas. Às escondidas. Vamos para o quinto, senão não vai dar tempo. Pés que se apressam para correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Está claro, não vamos rodear muito. São aquelas pessoas, irmãos, que o coração está domado pelo pecado. Pessoas que não santificam, que não oram, que não vigiam, pessoas que não consagram a vida, pessoas que não buscam a leitura bíblica, que não se alimentam da palavra, que faltam ao culto, que faltam a tudo, despreza as coisas sagradas de Deus, e aí acontece o pior. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos pés não se apressem a correr para o mal. E muitas das vezes, deixe me falar algo aqui, é um correr inconsciente. A pessoa nem está sabendo que está correndo para fazer algo mal, mas Deus está advertindo-nos. Cuidado para o lado que você está correndo. Cuidado para ver aonde você está indo. Tenha cuidado para não, porque nessa corrida, pés que se apressam a correr para o mal. Pode ter um espinho grande, pode ter uma vala, pode ter uma cobra. A Bíblia diz que aquele que cava uma cova, nela. Então nós temos que ter cuidado. Para que a gente não venha correr, ter pés apressados para correr, para fazer, executar o mal. Eu vou para a sexta. Testemunha falsa que profere mentira. Testemunha falsa que profere mentira. É a sexta. E aqui está claro, irmãos. Testemunha falsa que profere mentira. Um dia eu estive diante, me convocaram, a empresa me convocou para mim ir fazer depoimento contra umas criaturazinhas aí. Não sei se tem alguém da família, né? Mas eu fui depor, uma pessoa botou a empresa na justiça e a gerência me mandou para ser testemunha, para testemunhar contra, ou seja, a favor da igreja, da empresa. E quando
eu chego lá, era uma juíza, parecia um adolescente. Até lembrava-se um pouco o tipo de design, né? Magrinho, tal. E aí, ela delicada, de manhã, era cedo. Bom dia, senhor José. Eu disse, bom dia. Ela antes perguntou, o senhor José Silva Teixeira? Sim, sou eu. Aí, ela me cumprimentou com muita educação, depois ela disse, aí ela virou filho. Disse assim, o senhor está diante de um juiz, de uma juíza, o senhor vai falar somente a verdade, nada mais do que a verdade, e se o senhor for pego, flagrado aqui, falando alguma mentira, o senhor será preso. O senhor está entendendo? Uhum. Aí eu disse, estou entendendo. Aí começou o diálogo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Testemunha falsa que profere mentira. Ninguém pode mentir diante de uma autoridade constituída. A mentira para um juiz é algo extremamente danoso, que pode levar a pessoa direta para o presídio, porque está mentindo. Agora imagina aí, irmãos, essa testemunha proferir mentiras para prejudicar A, B, C, D. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque todos nós somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Se eu machuco esse dedo aqui, todo o meu corpo vai sentir a dor. Então, como é que a pessoa tem a ousadia de difamar um irmão da sua própria igreja, falando mal para ímpios? Sai ali, sai acolá, irmãos, e a pessoa não tem vergonha, não tem pudor, porque a pessoa já nem está lá mais entre nós para se defender, e nem ali na presença para se defender. Essa pessoa vai ter um castigo, que misericórdia. Mas deixe-me ir para a sétima. Essa é a pior de todas na relação, porque essa Deus abomina. É um pecado pior de todos os outros 6. Vejam, o sétimo é: o que semeia contenda entre irmãos. Todos. O que semeia contenda entre irmãos. Só vocês. 1, 2, 3. O que semeia contenda entre irmãos. O que é contenda? Contenda é confusão. Contenda é confusão. O que semeia contenda. Nós temos que vigiar. Jesus disse: orai, olhai, vigiai. Em outro ele diz: orai e vigiai, vigiai e orai. Então o crente tem que ter cuidado para não cair nessas mazelas. Do crente, do seu irmão, ele proferir, ele semear contendas. E o que é semear contendas? É colocar um contra o outro. É eu fazer Lorival ter raiva do irmão Júlio. É fazer o irmão Júlio ter raiva do irmão Lorival. É eu fazer a Mariquinha ter raiva da Geraldinha. É eu fazer acontecer essas contendas.
E eu pergunto, irmãos, o Espírito Santo ele está nesse negócio, sim ou não? Meus amados irmãos, quando a igreja não está atenta a essas coisas, aí a gente vai entender. Quando a igreja não se coloca na posição e que se deixa levar por esses pecados, muitas respostas são respondidas, são esclarecidas. Alguém me dizia, eu não vou dizer o nome nem lugar, claro, de pessoas que não vão naquela congregação porque tem ali alguém ou alguns que são verdadeiras pessoas que vivem no disse-me-disse, no discórdia. E gente da própria família que diz: eu nunca vou ser dentro dessa igreja, porque vem o testemunho, é um semeando contenda contra os irmãos, e inclusive da própria família. Então, como o pecador vai vir? Eu vou para aquela igreja, eu vou ficar nessa igreja de gente que tem esse costume de falar mal de mim, de A, de B, de C. Irmãos, nós somos observados. Tem coisas que a gente fica sabendo e a gente fica no oculto para não render. Então, o bom é a gente vigiar. Para a gente não cair na tentação do mal. Vigiar para não cair nessas mazelas. É o que eu estou lhe falando. Isso aqui, pastor, mas isso não está acontecendo. Glória a Deus, graças a Deus. Deus te conserve assim. Mas aqui é uma prevenção, é uma vacina preventiva que vai te livrar de algo pior. Que vai te livrar de algo ruim. A Bíblia diz que, Salmo 37, se não estou enganado, um abismo chama outro abismo. Então, a gente vai se livrando, vai se desvencilhando, vai se esquivando do mal. E isso é tão sério, irmãos, que, vejam, um casal de patriarcas Isaac e Rebeca juntou Rebeca, a mãe, e Jacó, filho, e criaram uma situação, uma contenda. Roubaram a bênção que era para ser para Esaú, embora Deus, na sua presciência, já havia determinado, porque Esaú foi imprudente em profanar o santo. Mas o que nós queremos separar aqui é exatamente isso. Depois que eles tramaram aquela situação em que Jacó saiu para distante com posse da bênção, ele poderia ter sido abençoado
a gente não saberia como se desenvolveria isso, mas Deus iria abençoá-lo, mas ele não iria precisar ficar 20 anos distante do seu irmão. Era um ódio mortal, uma contenda que se criou entre dois irmãos, e o pior, gerado por uma mãe. A mãe dos dois gerou toda aquela problemática. A ponto de gerar uma confusão, uma contenda terrível entre dois irmãos. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para a gente não cair nesses males. Repita assim comigo: há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Todo mal está repreendido. Eu vou vigiar em nome de Jesus. Eu vou me guardar. Eu vou me reservar. Eu vou me conservar para o dia do Senhor. Quem olha para o céu, quem olha para o arrebatamento e Cristo está às portas, ele não se envereda, não se enreda nessas coisas, irmãos. Mas que nós possamos fazer diferente, o oposto, para a gente poder cantar aquele hino que diz: irmãos amados e libertados, seguir avante e triunfante, o bem fazendo no nome santo de Jesus. Todos, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.